Teu amigo te visita hoje. Eita, e quem já foi visitado por ele conhece a presença dele. Não confunde a presença de Deus simplesmente com barulho e movimento. Ele já conhece quando o amigo está visitando, está tocando, está fazendo. Quantos aqui entendem que ele está fazendo coisas grandes aqui hoje? Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, eu quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias. O livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Enquanto você localiza Apocalipse 3, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade especial. Apocalipse, capítulo 3. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor João Costa. É um prazer, meu pastor, lhe conhecer. Trago um abraço do meu sogro, que é o pastor do trabalho onde a gente auxilia ali no Piauí, pastor Silva, que é o pai da minha esposa, e hoje faz a obra ali em Sebastião Barros, no Piauí. Trago o abraço dele para o senhor e para a igreja. Amém, igreja? Você recebe? Pastor Pedro Nolasco. Quando o pastor João me passou o contato desse homem, eu olhei para ele, olhei para a esposa, e eu falei, rapaz, ou é Deus que está me revelando alguma coisa, eu já vi esse pastor em algum lugar. Aí agora conversando, a gente sabe que ele foi em Bom Jesus inúmeras vezes naquela região ali, né? Fazer a obra do Senhor. E eu nascido e criado em Bom Jesus do Piauí, com certeza tivemos já vários encontros ali, né? Então a nossa alegria é grande. Estamos aqui em Brasília desde quarta-feira da semana passada, fazendo a obra do Senhor, cumprindo, servindo a noiva do Cordeiro com a palavra, com louvor, aonde Deus nos abre a porta. E aprova o Senhor nos abrir a porta nesta noite para dividir, para repassar aos irmãos um pouco da palavra de Deus. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Amém? Que Deus continue abençoando. Em nome dos dois pastores que eu citei, eu quero saudar a todo o corpo de obreiros desta obra e todos os irmãos presentes aqui. Apocalipse capítulo 3, localize na sua Bíblia o versículo de número 21. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Os irmãos acharam? Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Amém, igreja? Isso é uma promessa. Lendo mais uma vez: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu, repita comigo, Jesus venceu, eu vencerei. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, igreja do Senhor, servos e servas do Altíssimo, eu quero aqui usar estes minutos que me foram cedidos aqui pela igreja, pelo pastor, para trazer essa palavra. E meu objetivo aqui é ser da maneira mais clara possível, para que você saia daqui entendendo e com esta verdade bem viva dentro do teu coração. Antes de entrar na palavra propriamente dita, como sempre, Deus me orienta a fazer por onde eu passo para ministrar a palavra. Eu trago uma orientação que eu tenho certeza que vocês ouvem aqui direto, mas é bom lembrar, como diz o apóstolo Paulo: não cesse de falar as mesmas coisas, porque é para a vossa edificação. Não permita que o ladrão da semente roube a semente do seu coração. Tá bom, igreja? Não permita que nenhum tipo de distração roube você desse momento, porque Deus quer falar com você agora por meio da palavra. Amém? Glória a Deus. Pois bem, queridos, o texto que nós lemos, registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 3,
a partir do versículo 21, faz parte de um livro muito especial que foi revelado por Deus, tanto que Apocalipse, o significado dele é isto, né? Revelação, e escrito pelo apóstolo do Senhor Jesus, João, que por sinal foi o único dos apóstolos que não morreu assassinado. João, preso na ilha de Patmos, recebe várias revelações de Deus sobre vários assuntos diferentes. Ele recebe palavras de Deus, recados de Deus para as igrejas do seu tempo e também para a igreja do tempo do fim. Ele recebe revelações até mesmo para o período pós-arrebatamento, para o período em que o juízo de Deus será derramado, ou exposto, ou manifesto sobre a terra. E por fim, ele encerra o livro do Apocalipse, mostrando que a derrota de Satanás, a derrota do anticristo, a vitória de Jesus e também a vitória da igreja. No livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14 ao 22, João escreve, pela unção do Espírito Santo, uma carta que era endereçada, direcionada à igreja de Laodiceia, que era uma igreja, e como nós vemos pela própria voz de Deus, através dos escritos aqui de João, era uma igreja que aparentemente tinha condições financeiras. Não precisa nem olhar no contexto, basta analisarmos o próprio texto do que Jesus fala da igreja. Jesus diz: vocês estão dizendo, somos ricos, estamos abastecidos. Então a própria igreja é uma igreja que se considerava muito rica, bem estruturada, abastecida. Só que pelo que nós lemos na carta, há uma diferença em estrutura financeira, comparando-se com a estrutura espiritual. Há uma diferença em ser bem abastecido e estruturado financeiramente e ser abastecido e estruturado espiritualmente. Basta você olhar para muitos crentes que tem nas nossas igrejas. Tem gente que vem de coletivo, vem de bicicleta, vem a pé, não tem muitas condições, mora em locais de difícil acesso, mas o sorriso está no rosto, a alegria está estampada na face. É alguém que não tem estrutura financeira, mas a estrutura espiritual está firme diante do Senhor. Então essa igreja é o contrário, ela tem estrutura financeira, mas o seu espiritual está na condição de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha só que condição essa igreja se encontra. Só que Jesus, ele não abre mão do seu povo, ele não fala somente com o objetivo de expor o que há de mal dentro da sua igreja, dos seus servos. Não, ele expõe, às vezes ele coloca para fora com o objetivo de ser tratado, com o objetivo de ser curado. E dessa maneira, após expor o problema da igreja de Laodiceia, ele aconselha que ela volte para ele, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que eles pudessem se vestir e não mostrar a sua nudez. Após o apelo de Jesus, chamando a igreja a voltar à sua essência, para o qual ela foi chamada, de que é ser uma igreja inteiramente entregue a Deus, em obediência a Deus, ele explica o motivo dele estar repreendendo. Ele diz: eu castigo, eu repreendo, eu exorto aquele a quem eu
amo. Se eu falo duro, se eu puxo a orelha, se eu chamo a atenção, glorifica, porque eu te amo. Jesus está dizendo. Ele fala também para a igreja que, além de repreender por amor, Ele é um Deus que não desistiu dela. Por quê? Ele está na porta, ó, batendo, chamando a atenção para que alguém dentro da igreja ouça a sua voz, abra a porta e Jesus entre. Então esta igreja, apesar de ter sido duramente repreendida, tem muitos privilégios, porque tem um Deus que é todo poderoso, que está interessado em adentrar e fazer mudança nela. Quem entendeu até aqui, diga amém. Pronto. Quando chegamos no versículo de número 21, a carta, ou Jesus escrevendo, falando na verdade a esta igreja escrita por João, está dizendo: ao que vencer, ou seja, aquele que conseguir obter vitória, aquele que conseguir chegar até o final, eu concederei o quê? Que se assente no trono do meu Pai, assim como eu fiz o que, igreja? Assim como eu venci. Jesus expõe a sua grande conquista, ele expõe a sua obra, ele expõe o resultado, o desfecho da sua missão terrena. Jesus não está dizendo no sentido geral que ele não era vencedor e passou a ser vencedor. Quando ele fala assim como eu venci, ele está falando do processo de encarnação, do momento em que o texto de João 1, a partir do versículo 1 em diante, se cumpre quando diz que o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós. Jesus está falando como eu venci, em alusão à sua missão na terra, de encarnar-se, ser gerado pelo Espírito, nascer de uma virgem, crescer aqui na terra, ser educado com os costumes judaicos, aprender sobre a lei, depois alcançar a idade certa de 30 anos, ser batizado por João e então exercer o seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio. Jesus está dizendo: eu venci o que? Todo o processo da minha missão na terra, todo o processo da minha missão como verbo encarnado, e todo o processo da minha missão assumindo a forma humana, como o apóstolo Paulo falou em Filipenses 2, sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de, coisa boa é falar para quem conhece Bíblia, morte de cruz. Aí menciona, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, aleluia, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem entende que Ele é Senhor aqui? É por isso que eu não me preocupo, sabe por quê? Porque se a gente prega, faz evangelismo, faz missões aqui, ali, acolá, na zona rural, na zona urbana, e tem muita gente que não quer dobrar o joelho diante de Jesus agora, fica tranquilo, no último dia todos hão de dobrar-se e reconhecer que Ele é o Senhor. A diferença é que você escolheu se dobrar hoje. Aleluia, não é assim? Então Jesus está dizendo: eu venci, eu cumpri o meu propósito,
eu consegui cumprir minha missão na íntegra, da maneira completa, objetiva, sem arrudeios, sem falhas. Nem o diabo me conseguiu impedir de cumprir a minha missão, porque o diabo tentou. Em Lucas 4, Mateus capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, e naqueles 40 dias de jejum, o diabo fez de tudo, tentou de todas as maneiras atrapalhar, impedir, inibir, complicar a caminhada de Jesus, a ponto de que sua missão fosse prejudicada. O diabo tentou de todas as maneiras, e o texto finaliza em algumas versões, pastores, dizendo o seguinte: quando Jesus falou: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele servirás, diz o texto em uma das versões a seguinte maneira: e o diabo o deixou até ocasião oportuna. Tem uma das versões que fala isto. Sabe o que é que o escritor está dizendo? O diabo estava reconhecendo: eu perdi dessa vez, mas vou ficar de olho, porque na hora que eu tiver um espaço, eu entro, eu chego, eu me apresento. E onde é que ele vai se apresentar de novo? Tempos depois, quando Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, quem eu sou para vocês? Vocês vão dizer que eu sou um dos profetas, como as pessoas estão dizendo? Pedro disse: não, Senhor, para nós tu não és um profeta, para nós tu és, sabe quem? O Cristo de Deus. Sabe o que é Cristo? Enviado de Deus. Sabe o que é Cristo? Ungido de Deus. Para nós tu és o Cristo. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito de Deus que te trouxe essa revelação. Depois de Jesus falar muito com Pedro, dá a ele até as chaves do reino, porque ele seria o primeiro pastor da igreja para começar o domínio do reino de Deus na época da graça. Jesus começa a dizer: já que vocês já sabem que eu sou o Cristo, deixa eu dizer uma coisa: é necessário eu ir para Jerusalém, é necessário eu ser julgado em Jerusalém, é necessário eu ser condenado em Jerusalém, é necessário a condenação ser executada sobre mim em Jerusalém, e lá eu venho a padecer morte de cruz. O Pedro, que acabou de receber revelação do Espírito, olha para Jesus e fala: não, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. Olha só, Jesus olhou para ele e falou: o quê? Pedro, está errado. Foi para trás de mim, Satanás, porque tu não compreendes as coisas que são de Deus, só as coisas que são dos homens. Olha o diabo tentando de novo a impedir, atrapalhar, confundir a missão de Jesus. Mas eu preciso declarar isso para eu entrar especificamente no corpo da mensagem. Demônio do inferno nenhum, obra de bruxaria nenhuma, forças do inferno nenhuma conseguem impedir, atrapalhar, obstruir o caminho de alguém que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus para uma missão em especial. Quantos aqui entendem essa verdade? Levante a mão para adorar Jesus. Ninguém impediu. Então qual foi o resultado? Jesus venceu. Amém? O que foi que Jesus venceu? Pelo menos 5, tem muitos, mas pelo menos 5 inimigos principais Jesus venceu no seu ministério. E eu quero trazer de forma rápida para ti. Inimigo número 1, vencido por Jesus, o inimigo chamado fome. Fome, fome. Todos os inimigos que foram vencidos por Jesus no seu ministério são inimigos que diariamente oprimem, maltratam e amedrontam nós, seres humanos. Jesus vem no seu ministério e trata de vencer com facilidade o inimigo da fome. Fome é algo natural do corpo humano, fome é algo comum, e o texto bíblico nos mostra
que no dia em que Jesus pregou um sermão muito extenso, 5.000 homens estavam, fora mulheres, crianças, muita gente, talvez mais de 10.000 pessoas, porque para cada homem, no mínimo tem uma mulher e um menino por perto, no mínimo tem uma esposa e 3 filhos por perto. Jesus estava ali pregando, as horas se passam, os discípulos preocupam-se e dizem: Senhor, despede essa multidão, mande eles embora, porque a hora já é passada e eles precisam se alimentar. Jesus olha para eles e diz: vocês deem comida para este povo, deem vocês alimento para eles. Os discípulos talvez coçam a cabeça, se tivesse o costume do nordestino, coça a cabeça preocupado e fala: Senhor, não tem nem possibilidade de nós conseguirmos alimentar essa multidão. Tem não? Tem não. Então faça o seguinte: saiam no meio desta multidão, perguntando, questionando se alguém trouxe algo para comer. Lá vai Pedro, Tiago, João, os apóstolos, dizendo: tem alguém com comida aí? Tem alguém que trouxe alimento aí? Alguém trouxe comida para o culto? Alguém trouxe algum alimento? No meio da multidão se levanta um menino que tinha só um lanche de criança. Que lanche era esse? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos pegam o lanche da criança, vem trazendo para Jesus, e o próprio que vem trazendo faz questão de desdenhar, dizendo: Senhor, está aqui um menino que tem um lanche de viagem, que são aproximadamente 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para uma grande multidão como esta? Não é nada, Senhor, é insignificante. Aqui no máximo dá para encher só a barriga do menino que trouxe. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa: o que é isto para uma grande multidão? Eu respondo: é suficiente. Aleluia. Tem 2 que entenderam comigo. O que é isto para esta grande multidão? É suficiente. Por quê? Porque o importante não é quanto que eu tenho, o importante é nas mãos de quem eu resolvi depositar. Eita, tem 2 ou 3 que entenderam aqui. Pode ser pouco, pode ser insignificante, mas quando eu coloco o que eu tenho nas mãos dele, é suficiente. Porque Jesus pega 5 pães, 2 peixes, ergue aos céus e fala: Pai, graças te dou, e dá aos discípulos. Os discípulos dão à multidão, começa a distribuir 1 pão, 2, 3, 4. No último pão que vai distribuir para a pessoa, está todo mundo olhando para esse pão aqui. Quando distribui na mão de alguém, que eles olham para a bacia, tem mais 2 pães. Pega 2 pães, vai distribuir para 2 pessoas. Quando volta, tem 4 pães. Pega 4 pães, vai distribuir para 4 pessoas. Quando volta, tem 8 pães. Daqui a pouco é pão para todo lado, é pão derramando, sobrando. E aí eles falam: vem cá, André, vem cá, Pedro, vem cá, Felipe, vem cá, vem cá, vem cá, me ajuda a distribuir aqui. Ele multiplicou. Alabaxorianderemenevácia. Você que se preocupa por ter pouco, Jesus venceu, e Ele pega o pouco e transforma em muito. Eu sinto Ele aqui. Segundo inimigo, sede. Em João 7, ele menciona: no último dia da festa, Jesus se pôs de pé e gritou e exclamou: se alguém tem o quê? Sede, venha a mim e
beba, porque quem beber nunca mais vai ter essa sede, porque do seu interior, nas versões e nos comentários dizem, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Eu acho lindo essa parte da sede, porque Jesus um dia fez isto na prática com uma mulher lá em Samaria. Ele ficou à beira do poço sozinho, e a mulher samaritana chega e no meio daquele momento ele olha para ela e fala: mulher, me dê água. Ela olha para ele e fala: Senhor, como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana? E diz o texto entre parênteses, porque judeus e samaritanos não tinham comunhão. Jesus olhou para ela e falou: se tu conhecesse o dom de Deus, a dádiva de Deus, e quem está aqui te pedindo água, oh Ramanassúria, tu me pediria uma água e eu te daria água viva. Ele está falando dele mesmo. E tu nunca mais teria o quê? Sede. E ela disse: me dá dessa água, Jesus, para que eu não volte mais aqui tirar água. Para aquela mulher, tirar água naquele poço meio-dia lembrava a ela do pecado que ela vivia. Ela disse: me dê a água para que eu possa ter minha vida de pecado em paz e não ficar me lembrando quem eu sou, para não precisar vir aqui meio-dia. Jesus olhou para ela e pensou assim: tu está pensando que a minha água é desse jeito? Tu está pensando que eu dou água para quem quer esconder pecado, esconder vida pecaminosa? Tu quer receber água? Quero. Tem certeza? Tenho. Vai chamar o teu. Olha para essa pessoa vizinha do seu banco aí, fala para ele: quer beber da água? Prepara para ele te virar do avesso, para mostrar o que é que tem dentro. Para tratar a ferida ele tem que abrir ela, meu pastor. Quer beber? Vai buscar o teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, tu já tiveste 5 e hoje o que tu convive nem teu é. Alabachoriandaramanai. A sede espiritual dela foi saciada naquele dia. Foi tão saciada que ela esqueceu até a água física. Largou o cântaro e entrou na cidade dizendo: ei, eu preciso contar a vocês. Eu achei um homem que me contou toda a minha vida. Ele falou tudo o que eu fiz. Eu fui saciada. Ele venceu a sede. Terceiro lugar, rapidamente, ele venceu as doenças, enfermidades, paralisia, lepra, fluxo de sangue, hidropisia. Ele vence. Nenhum tipo de enfermidade consegue se apoderar de pessoas e continuar reinando quando o poder dele se manifesta. E o povo tem uma dificuldade hoje de acreditar em milagre. Eu estava vendo um dia desse um pastor africano dizendo: eu prefiro ministrar cura na África do que no Brasil. Por quê? Porque os africanos acreditam, tomam posse, têm fé e acontece. E os brasileiros ficam se perguntando, duvidando. Se tivesse um cadeirante aqui e eu dissesse: vamos orar para ele levantar? Vamos. Aí eu oro e ele não levanta. Termina o culto, sabe o que vão dizer de mim, pastor? Olha lá, tá vendo? Passou vergonha. A pessoa que não fez nada, só sentada no banco, passou vergonha. Tu viu? Como assim? Orou pelo paralítico, nem levantou. Ô, vergonha. Para você ver o nível da nossa cabeça, como é que tá. Agora eu pergunto para a igreja: vergonha? Vergonha eu que quis fazer alguma coisa por ele? Quer dizer que a vergonha maior é minha, não é daquele que ficou só de longe, não quis fazer nada. Que espécie de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que fé é essa que Deus fala: estou te curando agora, amém. Aí chega em casa: será que aconteceu mesmo? Que fé é esta? Jesus venceu toda enfermidade, todos os males e doenças no corpo das pessoas. E sabe o que é que ele disse lá em João? Tudo que eu fiz, eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, você faça também.
Eu curei. Ele está dizendo para ti: cure os enfermos em meu nome. Deixa de medo, rapaz. Ordene, se posicione, erga a mão e usa o meu nome, diz o Senhor. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque o Espírito de Deus me mostra e me testifica. Tem gente aqui me ouvindo nessa igreja que ainda está enfrentando o mesmo cenário de enfermidade, porque ainda não se posicionou como Deus queria. Mas Jesus venceu as enfermidades. Onde ele chegava, a enfermidade corria. Eu profetizo em nome do Senhor que essa mesma unção de cura paira sobre nós aqui. E não é porque eu vim pregar aqui, não, é porque ele já está aqui. É porque o poder é no nome dele. Então, no nome de Jesus, receba cura em nome de Jesus. Caroços desapareçam em nome de Jesus. Doenças sejam expulsas em nome de Jesus. Diabetes volte para o lugar em nome de Jesus. Pressão alta seja normalizada agora. Quarto, ele venceu o quarto inimigo. Quem eram? Os demônios. Possessões. Como a mulher encurvada de Lucas 13. Uma doença que a causa da doença era um demônio. Como o jovem de Gadara, Marcos 5, em que Jesus pisa os pés em Gadara. E eu acho bonita essa história, porque tem tanta gente que é crente que tem medo de demônio, irmão. É uma vergonha. Pelo amor de Deus, eu já expulsei demônio, meu pastor, numa localidade perto de Bom Jesus, no interior, perto de Santa Luz. Que quando a mulher se manifestou, que eu olhei para os obreiros, eu estava sozinho, eu tirei minha gravata, com a mão sobre ela, ela segurou minha mão, começou a apertar e se transformou facialmente. Eu olhei para o corpo de obreiro e fiz assim, ó. Sabe o que eles fizeram? Quem sou? Que fé é essa que a gente diz que vive? Quando Jesus pisa em Gadara, o endemoniado corre para longe? Não, correu para perto, para os pés dele. Porque o diabo sabe que ninguém consegue fugir de Deus, ninguém consegue se esconder do Senhor. Ele corre para perto e se ajoelha aos pés. Eu não sei qual é a entidade que tem coragem de atentar, de perturbar um servo de Deus, porque ela não é maior do que o Deus que nós servimos. O homem foi liberto naquele mesmo dia, porque quando chegaram, viram ele assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O que está acontecendo? Que autoridade é essa? É a autoridade de Jesus, que venceu o poder dos demônios. Quantos acreditam nisso? Você acredita mesmo? Então vença também. Expulse, repreenda, se posicione, se coloque no lugar que Deus colocou você. Último inimigo, meu horário já estourou. Foi o inimigo chamado morte. O texto diz que a morte será o último inimigo a ser vencido. Jesus já ensina tão bem que já nos mostrou como é que faz com a morte. Pegaram ele, julgaram, condenaram, prenderam, açoitaram com zorrague, fizeram ele levar parte da cruz até o Gólgota. Prenderam ele na cruz no meio de dois malfeitores. Olha que cena triste. O que acontece ali? O malfeitor de um lado está olhando para Jesus dizendo: se tu és o filho, desce daí, salva a ti mesmo e a nós também. Ele não acredita quem Jesus é. O segundo diz: tu não temes a Deus nem da hora da morte. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este aqui do meio é santo. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus fala? Daqui 7 dias. É? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos entendem?
Aí sabe o que acontece? Por ocasião do sábado que se aproximava, os homens perceberam que os crucificados iam demorar a morrer e disseram o seguinte: temos que dar um jeito de acelerar o processo de morte deles. João registra isso. A gente tem que quebrar as pernas deles para que eles morram mais rápido e a gente esteja em casa quando o sábado começar às 6 horas da tarde. Tá bom, pegaram um cano de madeira, foram no ladrão de um lado e ó, quebraram as pernas, saltaram Jesus. João que diz, vai se entender com João. Foram no ladrão do outro lado e ó, quebraram as pernas. Para quê? Quebrar as pernas, o corpo despenca, pressiona os pulmões, eles morrem asfixiados em poucos segundos. Mas quando chegaram na cruz do meio, deixa eu ver quem está lendo Bíblia e quem vem para a escola dominical, Jesus já estava o quê? Jesus já estava. Por que ele estava morto se ele foi tratado igual aos outros? Tem um texto na Bíblia que diz assim de Jesus, ó: minha vida ninguém tira, eu é que dou. Oh, Rabacandaramanasúria. Antes da morte executar o processo natural nele, ele não se entregou a ela. Ele disse: está consumado, missão cumprida, sentença executada. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não conseguiu nem mesmo prejudicar o corpo dele, pastor. A morte não conseguiu detê-lo. No terceiro dia, no domingo de manhã, sabe o que foi que aconteceu? 2 mulheres foram ungir o corpo dele, mas quando chegaram lá, viram a pedra removida, o selo de Roma quebrado, e tentaram encontrar o corpo dele, não conseguiram. Daqui a pouco se apresentou 2 varões angelicais e disse: ei vocês, olhem para cá. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Oh, avisa para o irmão do teu lado: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Pastor, eu não entendi. Eu finalizo aqui agora, porque eu já passei 4 minutos. Eu finalizo agora. João viu ele no Apocalipse, e sabe como é que ele está agora? Cabelos brancos como a alva lã, olhos como chama de fogo, o rosto parece o sol que brilha, uma roupa de linho fino no seu corpo, os pés é semelhante ao latão reluzente que saiu da fornalha. João disse assim: quando eu vi, eu caí como morto, mas ele se aproximou, tocou em mim e disse: João, não temas, João, eu sou o primeiro e o último, João, eu sou Jesus, João, eu estive morto, João, mas agora eu estou vivo, João, eu estou tão vivo que eu tenho a chave da morte. Alabadarabaxoria. Queira Satanás ou não, queira a morte ou não, ele venceu. Oh, recandore manácia, alabadagassúria. E ele está dizendo: quem vencer. Sabe o que ele está reconhecendo? Alguns vão perder e outros vão vencer. Ele está reconhecendo a possibilidade da gente, ó, vencer. Por que ele está dizendo isso? Porque ele morreu, fez a obra dele, venceu, subiu aos céus e deixou a porta, ó, aberta. É como se ele estivesse dizendo: Pai, estou chegando aqui agora, paguei o preço, e atrás de mim vem uma fileira de gente abençoada aí, ó. Tudo era pecador, perigoso, complicado, mas eu comprei eles com o meu sangue, e eu venci. E eu tenho certeza que lá na igreja do São Sebastião, na Assembleia de Deus de Shekinah, tem gente que vai vencer também. Tem gente que vai vencer também. Jesus me trouxe aqui. Levante a mão, porque eu vou profetizar para a tua vida o que está na palavra. Jesus me trouxe aqui essa noite para profetizar sobre a sua vida. Você vai vencer, você vai vencer, você
você vai vencer a fome, vai vencer a sede, vai vencer as doenças, vai vencer os demônios, vai vencer a morte, em nome de Jesus, e vai entrar no céu. Amém, igreja? Deixa eu orar por você rapidamente. Deixa eu orar pela tua vida neste momento. Já venci. Glória a Deus, Jesus está aqui, amém, igreja? Eu quero saber quem está com coragem de vencer a enfermidade aí agora. Tem algum enfermo aí? Venha aqui para frente. Eu vou orar por você agora. Essa enfermidade está com os minutos contados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso pastor autorizou e nós vamos orar pela igreja agora. Venha crendo. Não é crendo no pastor que veio do Piauí, não. Venha crendo em Jesus. Porque eu não tenho nada de mim mesmo para te oferecer. É Jesus que tem. Alabadagassuri me candaramanai. Rebalabassori me comenefácia. Você ainda tem coragem de orar em línguas estranhas? Você ainda é daqueles que usa o dom que Deus deu? Então comece a usar agora. Comece a usar agora. Alabaxobre remanassuria. Ainda tem gente para vir. Disseram para você que você ia ter que tomar esse remédio o resto da vida, não foi? Disseram para você que você ia ficar dependente de remédio, não foi? Mas não é o que Jesus disse, não. Jesus está dizendo: eu vou fazer completo. Olha Deus visitando gente aí. Jesus está dizendo: essa palavra que tu seria dependente de antidepressivos não é minha. Ai, decomanácia. Isso, os obreiros estão com óleo. Muito bem, cumprindo o que a Bíblia diz. Tem alguém doente entre nós? Chama os presbíteros e unge com óleo. E a oração da fé salvará o doente. Se tiver pecados, será perdoado. Recantore baixore menecandaramanai. Alabadagassuri me candoramanás. Pode ungir, pode ungir, pode ungir. Pode ungir, pode ungir, pode ungir. Tem decreto descendo do trono de Deus aqui para a terra. Tem decreto de Deus descendo do céu aqui para a terra. Infelizmente nem todos vivem, porque nem todos creem, nem todos recebem pela fé. Mas quem quer, quem crê e quem tem fé, recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe a cura agora. Recebe a cura agora. Recebe a cura agora. Tu vai fazer outro exame. Ai, decomanas. Tu vai fazer outro exame para provar o que eu faço na tua vida agora. Jesus está dizendo: eu venci, eu venci, eu venci. Eu venci, a minha igreja vence também. Hoje o teu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Jesus, Deus, olha para essa pessoa aqui agora, Deus. Meu Jesus, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Olha
Olha para o local dessa enfermidade agora, Jesus. E vai lá agora. Vai lá agora. Vai lá agora. Põe tua mão lá no local da enfermidade, Jesus. Põe tua mão no local da enfermidade, Jesus. Que essa pessoa sinta agora, no lugar onde há enfermidade, a mão de Deus. Sinta a mão de Deus no local dessa enfermidade. Sinta o fogo de Deus aí. Sinta o fogo queimando essa enfermidade agora. Enfermidade 2, hérnias de disco, hérnias no corpo, caroços, tumores, problema de diabetes, pressão. Eu falo com vocês agora. Eu ordeno agora. Sai dessa vida agora. Agora. Agora, ei, irmão, Deus está arrancando. Agora. 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 O pastor que deu uma saudação aqui, que está lá atrás de mão levantada, o dirigente de congregação, vem cá, meu querido. Esse aí, pode chamar ele para vir aqui. Deus quer usar tuas mãos aqui agora. Bota a mão nesse irmão, vem aqui de branco, vem cá. Pastor Messias, bota a mão nesse homem de branco aqui, ó. Porque eu vejo Deus fazendo uma obra na vida dele hoje, que começará de forma pequena, mas daqui a um tempo vai impressionar aqueles que o conhecem. Receba agora, pelas mãos do pastor Messias, o poder sarador de Jesus. Receba! Repita assim comigo, toda a igreja. Eu creio, eu tomo posse da palavra de Deus. Assim como Jesus venceu, eu vou vencer. Já estou vencendo. Eu já venci em Cristo Jesus. Eu tomo posse do meu milagre. Fale para alguém do teu lado: toma posse do teu milagre. 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 Vamos lá. Hoje o meu